Olá, tudo bem? Vim aqui trazer uma dica boa aqui para estudar para a primeira fase da OAB. São dicas simples que pode aí favorecer ou pode te ajudar aí de certa forma aí nos seus estudos, né? Primeiramente, quando eu fui estudar para a primeira fase da OAB, eu escolhi aí 8 matérias. As 8 matérias de maior peso, de maior número de questões aí da prova, né? Que era ética com 8 questões, constitucional com 7, direito civil 7, né? Processo civil 7, administrativo 6, penal 6, processo penal 6 e trabalho, direito do trabalho 6 questões. Ele englobava 53 questões das 80 da primeira fase da OAB. Então, o que acontece? Eu estudei mais essas questões, essas matérias. Por quê? Porque elas têm um peso maior. E quando você estuda elas, você tem uma probabilidade de acerto maior. Porque como você estudou mais, você tem mais chance de acertar. Mas sem deixar de lado as outras matérias, com certeza. Porque todas elas vão pesar lá na hora de você fazer sua prova. E como que eu fiz essa questão? Eu separei ética, constitucional, civil e processo civil. Separei elas no primeiro bloco, estudei elas bastante, dividi meu tempo aí entre as 5 e 7 horas antes de começar a aula, estudava uma matéria e depois, na hora que chegava em casa, das 10 à meia-noite, 10 à meia-noite e meia, estudava as outras matérias. E isso eu fiz ao longo dos meus 45 dias. Então, separei em 45 dias todas essas matérias que eu devia estudar. Como eu estudei elas? Fazendo questões, elaborando questões. Então, puxei muito a questão da internet. Tive até um aplicativo que eu coloquei no meu celular para me estudar essas questões também, juntamente com outros colegas. Tive um colega também que a gente estudou bastante essas questões dessas matérias. Eu fiz aqui uma separação aqui, que eu coloquei também na opção 2, que seria as questões que também vêm ter peso também. Essas matérias é processo do trabalho, direito do trabalho, processo penal, direito penal e administrativo. Elas também têm 29 questões. E a terceira, que é direito tributário, empresarial, filosofia, direitos humanos, direito internacional, direito ambiental, o ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, e o CDC, o Código de Direito do Consumidor, 22 questões. Então, separei elas bem separadas e fiz um cronograma para me estudar de acordo com o meu tempo. Então, você pode criar um cronograma, uma forma de estudo que fica mais fácil para você, mais viável também. Eu quero deixar aqui também para você dar um print aí, você pode parar e dar uma olhada. Está aqui a primeira, com 29 questões, a segunda, com 29 questões, e a terceira opção, que é aquelas maioria de matéria, que vem com 2 questões apenas, e eu coloquei 2 aqui com 5, que é a terceira opção. Então, você pode fazer um cronograma nesses dias agora que está vindo aí o 29º, né, prova da OAB aí da primeira fase, e eu fiz de acordo o cronograma que eu tinha elaborado. E deixa para você também fazer esse cronograma. Eu fiz esse cronograma com 53 questões das 80, que vem cair mais na primeira fase. Eu desenvolvi um método de estudo, onde eu estudava 40 questões diárias, eu dividia o meu tempo para essas 40 questões. Quando eu conseguia fazer todas elas num tempo hábil, aí eu passava para outras, que seriam essas com menor expressão na prova, mas não deixa de ser importante, porque com elas eu conseguia atingir minha meta. A minha meta dessas 8 questões que está aqui, das 53 questões, ela fez com que eu tivesse uma margem de erro de 30%. Então, eu tinha a opção de errar 2 questões por matéria, onde caiu para 35 questões. Tanto que quando eu fui corrigir minha prova, caiu exatamente dessa forma, mas eu acertei 35 questões. Então, me deu uma margem muito boa para as outras matérias. Nas outras matérias, eu consegui atingir o meu objetivo. E com o objetivo atingido, eu não precisei mais se preocupar. Então, quando eu consegui fazer todas essas 8 matérias e vi que saí bem, as outras eu comecei a ler elas melhor e responder elas melhor. Foi onde eu consegui atingir êxito na primeira fase da OAB. E o que eu quero dizer para você? Que você vai ter esse tempo. Quando você não conseguir saber toda a questão, não perca tempo nela. Passa para a próxima. Vai fazer as questões no qual você consegue ter mais facilidade. Não fica bitolado só naquela questão. Passa para frente.
Passa para frente, porque aqui, ó, quando você printar e que você der uma olhada aqui, você também tem essa opção. Eu marquei essa opção aqui, que te dá 41 questões das 80 questões da prova da OAB. O que acontece? Quando você já tem essas 41 questões, você estudou essas 6 matérias bem estudada, bem feita, você já tem essa margem aqui. Se você tiver uma margem de 10% de erro nela, você vai cair para 35 questões. Então, as outras matérias te dá a opção de acertar mais questões para você lograr êxito aí na sua primeira fase. Então, foi isso que eu falei para o meu colega. Eu falei, olha, você pode optar por essas questões, elaborar questões da primeira fase, ou até mesmo estudar questões que já passaram. Eu não tenho aqui como passar para você, porque eu não posso, né? Tem um material aí muito bom, de 5.000 questões, que você consegue ir nas livrarias mais próximas da sua residência, ou você pode ir na biblioteca da sua faculdade também, e conseguir esse material para você estar estudando. Ou você pode imprimir ou até mesmo fazer também online, pelo seu computador, pelo seu celular, você baixar aí as questões aí e começar a estudar essas questões para a sua primeira fase. Então fica aí a dica. Fica aí essa dica aí para você estar estudando para a sua primeira fase da sua OAB. Então tá, um abraço a todos.